Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá onde você está. Meu nome é Dionei Cardoso e eu vou ser o professor de matemática, então, desse módulo que nós estamos iniciando agora aqui na Qualifica Mais Brasil. Nós teremos um total de 9 aulas, sendo essa a primeira, e cujo título, então, é Convivendo com os Números. A ideia dessas nossas aulas é nós, sempre baseada ao máximo, né, tentar fazê-las com que seja o mais próximo possível de problemas, resolver situações, já visando vocês ao treinamento, né, visando um treinamento já para a prova de certificação que vocês deverão fazer ao final, né? Então, a maioria das vezes nós faremos situações, atividades aqui dentro, que são problemas já retirados dessas provas anteriores, ok, gente? Nós teremos, então, nessas nossas primeiras aulas, fazer uma revisão geral dos principais conteúdos da matemática. Vocês vão ver que algumas coisas aqui são bastante simples, mas já é visando relembrar alguns conceitos importantes também, certo? Que vocês já viram ou algumas coisas que puderam ter esquecido já nesse momento. Então, nós temos essa primeira aula chamada, então, Convivendo com os Números, certo? E o que nós teremos nessa primeira aula aqui? A ideia é que os números eles estão em todos os lugares, certo? Seja na calculadora, seja no dinheiro que nós temos que usar, quando nós queremos medir alguma coisa, no cartão de crédito que nós usamos para fazer alguma compra, no relógio para olhar as horas, ao usar o termômetro. São diversas as situações, então, né, no nosso dia a dia que nós utilizamos números, ou como seja a matemática como um todo, certo, gente? Então, é bem comum nós lidarmos com diversos tipos de números. Por exemplo, quando nós falamos assim, o meu tapete mede 2 metros por 3 metros. Eu estou lidando com o número inteiro, o número 2 e o número 3. Quando eu falo, a temperatura em Nova York era de menos 8 graus Celsius, enquanto que no Rio de Janeiro fazia 30 graus Celsius. Aqui nós estamos lidando com números negativos, que também é uma outra forma de representar um número. Eu posso usar números decimais nos preços, costuma aparecer muito, né? Um pão de queijo custa 80 centavos. Esse 0,80 é um número decimal que nós costumamos usar também. A parte correspondente a 2/3 do meu salário é gasta com despesas mensais fixas, ou seja, 2/3 é uma fração, certo? Também é uma forma de representar um número. O salário aumentou em 7,5%. Porcentagem também é uma outra forma de representar números. Então, gente, os números, eles estão o tempo todo. E nós temos que saber lidar, nós temos que saber conviver com esses números no nosso dia a dia, certo? Então, a ideia é que nós vamos passar por todas essas formas de representação desses números durante as nossas aulas. Tudo bem? Vamos começar, então, já a nossa aula de hoje, gente, vendo um problema. E, a partir desse problema, a gente vai vendo novos conteúdos que vão surgindo a partir da resolução desses problemas. Então, vamos começar com o problema 1. Olha só. O quadro exibe o gasto calórico aproximado de algumas atividades, tomando como referência uma pessoa de 60 quilos, que realiza atividades físicas cotidianas durante um tempo de 30 minutos, certo? Então, olha só, gente, esse quadro. Nós temos, por exemplo, a primeira coluna representa uma atividade física e a segunda coluna representa gastos calóricos. E no lado do gasto calórico, nós temos a unidade de medida, kcal. O que representa esse kcal? Ele representa, gente, quilocalorias, ok? Então, por exemplo, quando a gente anda a cavalo por 30 minutos, nós estamos gastando 30 quilocalorias. Quando nós andamos de patim por 30 minutos, nós temos 195 quilocalorias. E assim sucessivamente aí durante essa tabela. O que o problema está pedindo, então? Um preparador físico deseja escolher 2 dessas atividades para que uma pessoa com o mesmo padrão de referência venha praticá-la diariamente durante 30 minutos, desejando equilibrar essas 2 atividades. O preparador vai escolher 2. A que tem o maior gasto calórico e a que tem o menor gasto calórico. Qual o gasto calórico total em quilocaloria dessas 2 atividades escolhidas pelo preparador físico? Então, gente, o problema pede para nós calcularmos o gasto total de 2 atividades físicas.
Só que não é duas quaisquer. São quais? É a que tem o maior gasto calórico e a que tem o menor gasto calórico. Vamos voltar lá no problema e verificar? Por exemplo, nós tínhamos aqui a tabela. Olhando nos valores, qual dessas atividades tem o maior gasto calórico? O maior valor é o 276, certo? Que é andar acelerado. Então, esse é o nosso principal valor, 276. E o menor valor, qual que seria? Andar a cavalo, que é 80, certo? Então, nós temos que verificar, gente, voltando lá para a questão, o gasto total dessas duas atividades. Então, nós temos que somar 276 com o 80. Por que eu coloquei aquele C, aquele D e aquele U? O C, o D e o U, gente, eles representam a centena, a dezena e a unidade. Então, por exemplo, o número 276, eu tenho duas centenas, né? 2 vezes 100, 200. Eu tenho 7 dezenas, 7 vezes 10, que no caso seria 70, e 6 unidades, que é o 6. Então, quando nós vamos somar números, gente, ou subtrair números, nós temos que cuidar para manter a posição dos valores. O que significa isso? Unidade eu somo com a unidade, a dezena eu somo com a dezena, a centena eu somo com a centena e assim por diante. Então, eu vou ter que somar sempre em coluna, começando da direita para a esquerda, certo? Então, eu vou somar o 6 com o 0, ou seja, 6 mais 0 dá 6. Agora, 7 mais 8, quanto que daria 7 com 8? Daria 15, certo? Só que então, vai o 5, só que eu não posso colocar o 1, gente, no lado do 15. Porque esse 1 ali, eu estou somando 70 com 80. É como se eu tivesse 150, na verdade, porque são dezenas ali, né? Então, o que vai acontecer? Vai o 5 ali embaixo, e o 1 desse 15, ele vai lá em cima juntamente com o 2. Para daí ele virar a centena do 2. Então, agora eu vou somar 2 com esse 1 que eu passei e veio lá de baixo. 2 mais 1, 3. Ou seja, pessoal, 276 mais 80 fecha em 356. Logo, o gasto calórico total seria a letra D. Certo? Então, terminamos essa primeira questão e já vimos como que fazemos a soma de dois números. Vamos ver um problema 2, pessoal. Esse problema 2, ele fala o seguinte: a safra de grãos no Brasil em 2013 atingiu 185,7 milhões de toneladas, resultado superior à safra de 2002, que foi de 161,9 milhões de toneladas, segundo o levantamento sistemático da produção agrícola. Em quantos milhões de toneladas a produção de grãos de 2013 superou a de 2012? Se vocês perceberam bem, lá o valor de 2013 era 185,7. O valor de 2012 era 161,9. 2013 era maior, certo? Eu quero saber nessa questão quanto a mais ele era. Qual é a diferença entre esses dois valores? Então, eu vou ter que calcular, eu vou ter que fazer a subtração entre eles. 185,7 menos 161,9. Gente, olha só as contas ali aparecendo na tela. Quando a gente monta conta com vírgula, na adição e na subtração, nessas duas, na hora que eu armar a conta, eu tenho que cuidar, gente, para colocar os números de modo que fique vírgula embaixo de vírgula. Então, olha ali, a vírgula 5,7, que era o final do primeiro, ficou em cima do 1,9, que era o final do segundo número. Então, eu tenho que manter sempre nesse formato, tá bom? E resolver do mesmo formato, só que agora resolvendo a subtração. Então, resolvendo, gente, vai começar 7 menos 9. Dá para tirar 9 de 7 unidades? Fica difícil, né? Não tem como tirar 9 de 7. Então, eu preciso pegar uma unidade emprestada lá no 5. Então, eu vou tirar o 5, né? Ele não vai mais ser 5. Lá ele vai sobrar 4 e eu vou pegar uma unidade e emprestar lá para o 7. Então, vai ficar 17. E agora eu consigo resolver. 17 menos 9. Quanto que dá isso? Dá 8, certo? E daí eu coloco a vírgula, desço a vírgula para mantendo sempre na mesma posição. Gente, lá era 5. Só que como eu peguei um emprestado, sobrou 4. 4 menos 1 resulta em 3.
certo? Então, temos o 3. Agora, os demais eu posso simplesmente fazer. 8 menos 6, que dá 2. 1 menos 1, que dá 0. Gente, 0,23,8 é a mesma coisa que o próprio 23,8. Então, a minha resposta final, a diferença entre essas duas safras foi de 23,8 milhões. Então, a letra B é a resposta correta. Tudo bem? Então, lembrando, subtração ou adição de números, eu tenho que sempre começar da direita para a esquerda e eu tenho que manter vírgula embaixo de vírgula para fazer unidade com unidade, centena com centena, dezena com dezena e assim sucessivamente. Fechou, gente? Vamos para um problema 3, então. Essa já é um enunciado um pouquinho maior. Vamos ver. Uma empresa que realiza serviços gráficos possui 6 funcionários que trabalham em uma jornada de 10 horas diária no setor de cópias. A fim de evitar o pagamento de horas extras e outros encargos trabalhistas, o gerente dobrou o número de funcionários que trabalham nesse setor e reduziu a jornada de trabalho para 6 horas diárias. Verificou ainda que, na sua nova equipe, cada funcionário produz 600 cópias por hora trabalhada. Nessas condições, o número total de cópias produzidas em um dia pela nova equipe passará a ser igual a quantos? Gente, então eu tenho 3 grandezas, 3 questões envolvidas nesse problema. O número de funcionários, a quantidade de horas trabalhadas e o número de cópias que é produzida por cada funcionário. Nesse tipo de questão, às vezes é mais fácil você montar uma tabelinha que vai ajudar você a resolver essa conta. Então, olha só, eu contei aqui uma tabela com 3 colunas. Número de funcionários, número de horas e a quantidade de peças produzidas. Então, por exemplo, vou preencher junto com vocês. A questão falava que inicialmente haviam 6 funcionários e desses 6 funcionários, cada um trabalhava 10 horas. Está lá na primeira linha da questão. Só que depois, gente, o gerente ele vai mudar essa quantidade. Primeira coisa, olha ali, na terceira linha, o gerente vai dobrar o número de funcionários. Então, se tinha 6 funcionários, o dobro de 6, eu vou multiplicar por 2, passaremos a ter 12 funcionários. E nesses 12 funcionários, ele vai reduzir também a jornada de trabalho. Não vão mais ser 10 horas, vão ser 6 horas para cada funcionário. E cada funcionário em uma hora, a gente vai produzir 600 cópias, certo? 600 peças, no caso, naquela nossa questão. Eu quero saber quantas cópias são produzidas por esses 12 funcionários nessas 6 horas, nesse dia de trabalho. Então, se eu sei que em uma hora são produzidas 600 cópias, basta eu efetuar quantas horas de trabalho tem somando todos os funcionários, certo? Então, eu vou começar fazendo 12 funcionários. Cada funcionário trabalha 6 horas. Então, se eu quero saber o total de horas desses funcionários, basta fazer 12 vezes 6, ok? Então, vai começar o seguinte. Primeiro, 6 vezes 2 dá 12. Então, vai o 2 aqui embaixo. Só que eu não posso colocar o 12 não posso colocar o 1 e o 2 por conta do sistema posicional, lembra? Esse 1, gente, vai ter que ir lá em cima onde estava o 1, do 12. Então, olha só, vou colocar ele lá e vou fazer a multiplicação agora do outro valor. O 6 que vai multiplicar o 1. 6 vezes 1 que dá 6, mais 1 fecha 7. Então, 12 vezes 6, 72. Gente, o que vai funcionar agora? 12 funcionários, 6 horas, fecha um total de 72 horas. Então, eu vou pegar as 600 cópias que são produzidas por uma hora e vou multiplicar pela quantidade de horas, que são 72 horas em um dia de trabalho. Então, eu vou ter que multiplicar esses dois valores, certo? Então, eu vou começar com 2 vezes 0, que dá 0. Depois, 2 vezes 0, qualquer número vezes 0, gente, é sempre 0. E, por fim, 2 vezes 6, que é 12. Então, eu não vou colocar agora só o 2 ali embaixo, porque não tem mais aonde eu colocar o 1 lá em cima. Acabou os números. Então, eu coloco agora sim o 12 totalmente ali, certo? Gente, agora eu vou multiplicar o 7 por todo mundo. Só que na hora que eu faço essa multiplicação, eu vou ter que deixar um espacinho em branco na primeira coluna. É a regra, a gente tem que pular a primeira coluna. Então, eu vou colocar um sinal de mais ali, para lembrar que a gente não pode colocar nenhum número ali e que depois a gente vai somar essas colunas no final. Então, agora eu vou começar. 7 vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0.
7 vezes 0 de novo, 0 de novo. 7 vezes 6 fecha 42. Como não tem mais nenhum número lá para multiplicar, coloco todo o 42 aqui. Gente, agora a próxima etapa é somar essas colunas, todas elas, sempre começando da direita. Então, 0 com nada, fecha 0. 0 mais 0 vai fechar 0 de novo. 2 mais 0 vai fechar 2. 1 mais 2 fecha 3. E 4 com nada vai ficar 4. Ou seja, gente, 600 vezes 72, 43.200. Então, olha lá, a nossa alternativa certa é a letra D. 43.200 cópias são produzidas nesse um dia, né, de trabalho. 12 funcionários, vezes 6 horas, vezes 600 cópias. Então, fecha 43.200 em um dia de trabalho. Letra D era a nossa resposta. Fechou? Vamos para um problema 4, então, gente. Olha só, um feirante comprou 15 quilos de alho para vender em pacotes de 150 gramas. Pode-se afirmar que ele terá disponível para venda menos do que 50 pacotes, entre 50 e 70 pacotes, entre 70 e 90 pacotes ou mais do que 90 pacotes. Então, pensa só nessa conta. Eu tenho 150 quilos, certo, de alho, e eu vou distribuir esses 150 quilos, gente, em pacotinhos de 150 gramas. Então, essa distribuição já nos dá a ideia da divisão. Então, aqui nós temos uma conta de dividir. Só que tem um pequeno porém. Nós temos que dividir quilos para gramas. Gente, a gente não pode usar duas unidades de medida diferentes no mesmo problema. Então, a gente vai ter que padronizar. Vamos ter que usar tudo em gramas ou tudo em quilos. Para poder padronizar, nós temos que lembrar o seguinte, isso tem que saber. Olha só, 1 quilo representa 1000 gramas. Né? Então, quando você vai na feira, vai no mercado e pede 1 quilo de maçã, na verdade, você está pedindo o equivalente a 1000 gramas de maçã. Então, nós tínhamos 15 quilos de alho, né, gente? Então, 15 quilos representa quantas gramas? Se 1 quilo tem 1000 gramas, basta eu efetuar 15 vezes 1000. 15 quilos vezes 1000 gramas, o que nos dá 15.000 gramas. Então, agora sim, basta eu efetuar 15.000 dividido por 150 gramas. Gente, para fazer conta de dividir, nós colocamos o número maior primeiro, 15.000, abrimos aquela chave, que é aquelas duas flechinhas ali, uma deitada e uma em pé, e colocamos os 150. Então, nós vamos ter 15.000 dividido por 150. Agora, embaixo daquela chave, embaixo daquele 150, nós temos que colocar um número ali, que quando eu multiplico por 150, gente, a resposta dê 15.000. Então, vamos analisar o seguinte. 150 vezes 1 dá 15.000? Não, né? 150 vezes 1 dá 150. Está meio longe ainda. Se eu multiplico por 10, 10 vezes 150. Olha só, gente, quando a gente multiplica um número por 10, é só acrescentar um zero ao final do número. Então, por exemplo, se eu tinha 10 vezes 150, é só colocar um zero ao final do 150. Ou seja, 1.500. Opa, 1.500 ainda não é 15.000. Se eu multiplicasse por 100, 100 vezes 150 vai 2 zeros a mais no 150. Então, nós vamos ter 15.000. E fechou. Então, olha só, 100 vezes 150 dá 15.000. Gente, quando eu coloco 15.000 lá embaixo do outro valor, a gente tem que fazer uma subtração, fazer um menos o outro. E essa resposta da subtração é o resto. Quando o resto for zero, a conta terminou. Então, nesse caso, 15.000 menos 15.000 é zero, a conta terminou. Então, seriam necessários 100 pacotes para poder efetuar essa divisão, gente. Pergunto para vocês, qual alternativa é a melhor, então? A, B, C ou D? É a letra D, né? Que fala mais do que 90 pacotes. Então, a letra D seria a resposta correta para essa questão. Tudo bem, gente? Podemos prosseguir? Vamos para o problema 5. Olha só. Um motorista de caminhão queria medir o consumo do seu veículo. Num posto de abastecimento, ele pediu que completassem o tanque. E ele anotou a quilometragem indicada no marcador do painel. 47.108 quilômetros.
Depois, seguiu viagem. Quando o marcador estava indicando 47.720 km, ele parou em um outro posto e ele mandou completar o tanque novamente. Foram colocados 68 litros de combustível. Pode-se dizer que, com 1 litro de combustível, o caminhão andou em média quanto? Gente, eu quero saber quantos quilômetros ele faz com 1 litro de combustível. Basicamente isso é essa questão. Então, para saber esse valor, a primeira coisa que nós temos que saber é quantos quilômetros que foram percorridos nesse trajeto efetivamente. Então, vamos lembrar, ele saiu do 47.108 e chegou em 47.720 quilômetros. Aí está a distância que ele percorreu. Eu quero saber qual é a distância percorrida entre esses dois trajetos. Qual é a diferença? Então, nós temos que fazer uma conta de menos, certo? O maior valor primeiro. Vamos lá, 47.720 menos 47.108. Gente, resolvendo. Primeira coisa, sempre da direita, lembra? Então, 0 menos 8. Dá para tirar 8 de 0? Não dá, né? Então, nós temos que pegar uma unidade emprestada lá do 2. Então, não vai mais sobrar 2 lá. Mas eu vou pegar um emprestado e aqui na frente virou 10. Ou seja, 10 menos 8, fecha 2. Lá nós tínhamos 2, só que como eu emprestei 1, sobra 1. 1 menos 0, né? 1, sobra 1 menos 0, resposta 1. Agora, 7 menos 1, 6. 7 menos 7, 0. 4 menos 4, também 0. Gente, então, ó, 612 quilômetros é a distância que ele percorreu. Só que nós sabemos que ele andou 68 litros para percorrer essa distância. Então, se eu quero saber quantos quilômetros ele faz com 1 litro, nós temos que dividir os 612 quilômetros pelos 68 litros. Então, nós temos que fazer novamente, pessoal, uma conta de divisão. Então, agora nós temos que parar e usar o mesmo raciocínio da questão anterior. Que número vezes 68 que se aproxima ou que dá exatamente 612? Vamos parar para pensar. Se eu pegasse por 10, por exemplo, quanto que daria 10 vezes 68? Não é só acrescentar um zero? Então, 10 vezes 68 daria 680. Só que passa dos 612. Então, não pode ser por 10. Por 9, será que dá? Vamos fazer o teste? 68 vezes 9? Vamos lá. Quanto que dá 9 vezes 8? Dá 72, certo? Então, vai o 2 embaixo e o 7 lá em cima. Fechou. 9 vezes 6 dá 54. 54 soma 7, nós vamos ter 61. Então, 68 vezes 9, 612. Exatamente o número que nós queríamos. Então, eu vou montar a conta. 9 vezes 68 dá 612. 612 menos 612, resto 0. Ou seja, esse caminhão ele percorreu 9 km por litro. Terminamos, então, também esse nosso problema 5. Tudo bem, gente? Letra B era a resposta correta. Vamos para o próximo? Perdão. Problema 7. No planejamento de uma viagem entre duas cidades, foram avaliados 2 distintos trajetos. As opções estudadas envolvem a distância total a ser percorrida e o custo com pedágio nos respectivos trajetos. Então, veja só, gente. Nós temos o trajeto A, onde nós temos uma distância total de 160 km a ser percorrida, né? E um custo de pedágio de R$ 22. No trajeto B, nós temos uma distância de 200 km e um custo de pedágio de R$ 5,80. Certo, gente? Olha só, o carro a ser utilizado na viagem, ele percorre 10 km por litro. O preço do combustível utilizado é sempre igual a R$ 3. Então, para cada litro de combustível vai custar R$ 3. A diferença positiva entre os custos de viagem, segundo o planejamento apresentado, referente aos trajetos, é igual a quanto? Gente, eu quero saber a diferença entre os custos de viagem. Então, eu tenho que calcular o custo do trajeto A, calcular o custo do trajeto B e calcular a diferença entre esses dois valores. Certo? Lembrando,
Cada 10 quilômetros eu vou consumir 1 litro. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantos litros que eu vou precisar, né, para percorrer cada trajeto. Gente, o custo total, ele envolve o custo com o combustível, que é esse valor que eu acabei de falar, mais o custo com pedágio. Então, no trajeto A, o custo com combustível, eu vou ter 160 km para percorrer, certo? E eu faço 10 km com litros. Então, quantos litros vão ser necessários? Basta eu dividir 160 por 10. 160 dividido por 10, gente, 16, né? Então, eu vou precisar de 16 litros para fazer o trajeto A. Lembra quanto que custava cada litro de combustível? R$3. Então, se eu vou ter 16 litros, multiplico por R$3. 16 vezes 3 vai dar R$48. Então, esse é o custo com combustível do trajeto A. O custo total, gente, então vai ser esses R$48, mais o custo com pedágio, que era de 22. Somando R$48 mais R$22, nós vamos ter R$70. Fechou? Então tá, fizemos o trajeto A. Agora para o trajeto B, gente. Nós vamos ter 200 km no trajeto B. Ele era maior. E 10 km com litro. Então, 200 dividido por 10 significa que nós precisaremos de 20 litros, né, para poder fazer esse trajeto. Então, nós vamos ter 20 litros vezes R$3, o que vai nos dar R$60. Ou seja, o custo total, então, será de R$60, mais, então, os R$5,80. Então, nós vamos ter R$65,80. Gente, essa é a diferença entre esses dois... esses são os dois custos totais dos trajetos, né? O programa pedia a diferença. R$70 menos R$65,80. Quando a gente arma a conta, vocês estão vendo aí, tem que lembrar que eu preciso ter vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, nós vamos começar lá na coluna da direita. Então, como é que vai ficar? Eu vou ter que fazer 0 menos 0. 0 menos 0, vocês sabem que é 0. Na segunda coluna, gente, 0 menos 8. Dá para tirar 8 de 0? Não dá, né? Então, eu teria que pegar um emprestado lá do lado. Mas no lado esquerdo desse 0 é outro 0. O que significa isso? Que eu também não consigo tirar, não consigo pegar um emprestado dele. De quem que eu vou pegar um emprestado? Lá do 7. Eu vou ter que pegar um emprestado do 7. Só que, quando eu pego um emprestado do 7, eu vou ter que mandar para o do lado, para aquele 0 do lado. Então, ali vai ficar 10 agora, certo? E daí sim que eu vou ter que mandar um dele lá para o outro 0. Daí sim que eu vou colocar um para lá, certo? Então, gente, ó, do 7 eu emprestei 1 para o primeiro 0, ficou 10. Agora que ficou 10, eu posso emprestar 1 lá para o outro 0. Onde tinha 7, ficou 6. Onde tinha 10, ficou 9. E agora sim eu posso fazer a conta. Ok, gente? 10 menos 8, fecha 2. Desça vírgula, fechou. Lá em cima sobrou o 9. 9 menos 5, 4. 6 menos 6, fechou 0. Gente, 4,20. R$4,20. Essa é a diferença, então, entre esses dois valores. Certo? Então, qual era a resposta certa? Era a letra A. R$4,20. Esse também, então, era o nosso problema 7. Tudo bem, gente? Ou seja, eu trouxe também aqui para nós efetuarmos, gente, mais algumas contas que envolvem valores, números com vírgula também, tá? Que não estão em problemas, mas que aqui geralmente tem pegadinhas nessas contas quando nós vamos fazer. Que é divisão com números com vírgula, multiplicação entre números com vírgulas e assim por diante, tá? Então aqui tem uns casos que é importante que vocês prestem bastante atenção. Vamos ver o primeiro exemplo. Eu quero multiplicar. Olha só, a gente não fez contas de multiplicação muito envolvendo vírgula. 35,62 vezes 1,4. Quando eu vou armar a conta, lembra que eu falei para vocês que lá na soma e na subtração eu tinha que deixar vírgula embaixo de vírgula? Então,
Na multiplicação, isso não é necessário, gente. Eu não preciso deixar. Então, se eu quiser colocar a conta simplesmente assim, 1,4, o 1 embaixo do 6, o 4 embaixo do 2, a vírgula não está uma embaixo da outra, eu posso montar, tá? Mas, na soma e na subtração, eu sou obrigado a colocar a vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, não é preciso. Gente, qual que é o raciocínio? A gente vai multiplicar no mesmo raciocínio. 4 vai multiplicar todos os valores lá de cima e o 1 também vai multiplicar todos os valores que estão lá em cima, ok? Então, vai começar. Primeiro, 4 vezes 2, quanto que dá? Dá 8, certo? 4 vezes 6 é 12, né? Então, desculpa, 4 vezes 6 não é 12, 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 6 é 24, né? Eu estava aqui pensando em outra coisa. Então, vai o 4 embaixo e vai o 2 lá em cima do 5, certo? Então, o que eu vou ter agora? 4 vezes 5, que dá 20. Soma com o 2, fecha 22. Então, vai o 2 ali embaixo e o 22, o 2 lá da frente, vai lá em cima junto com o 3 também. Então, o que eu vou fazer agora? 4 vezes 3 dá 12, certo? 12 mais 2, quanto que dá? 14. Coloco o 4 ali, só que o 1 não tem mais para onde subir, não tem mais nenhum número lá depois do 3. Então, o 1 fica ali embaixo também agora. Certo? Então, fizemos a primeira etapa da conta. Agora, eu vou deixar um espaço em branco. Lembra que é a multiplicação, então eu vou colocar o sinal de mais. E agora eu vou começar a multiplicar o 1 por todo mundo. Gente, multiplicar 1 é fácil, porque qualquer número vezes 1 é sempre ele mesmo, certo? Então, se eu vou fazer 1 vezes 2, dá 2. 1 vezes 6, dá 6. 1 vezes 5, dá 5. 1 vezes 3, dá 3. Fizemos a multiplicação dos dois valores. E vocês devem estar se perguntando, tá, professor, e aquelas vírgulas que nós tínhamos ali, aonde que vai? Na multiplicação envolvendo números com vírgula, a gente coloca a vírgula na última etapa, quando a conta já estiver toda ela resolvida, gente. Então, o que vai acontecer? A gente vai somar as colunas como nós fazíamos lá nas contas de adição normal. Então, o 8, não tem nada embaixo dele para somar o 8, então vai ficar simplesmente 8. O 4 e o 2 vai dar 6, certo? O outro valor agora, 6 com 2 vai dar 8, novamente. 4 com 5 soma 9. 3 com 1 soma 4. Gente, então olha só, eu tinha um número 35,62 e eu estou multiplicando pelo número 1,4, certo? Então, o que vai acontecer? 4 vezes 2, né? A gente fez todas aquelas contas, 4 vezes 2, 4 vezes 6, 4 vezes 5, 4 vezes 3. Somamos 14.248. Depois, 1 vezes 35,62, ali deu 35,62. Somamos tudo, deu 49.868. Essa não é a resposta certa, né? Não faz sentido multiplicar um número de 35, alguma coisa vezes 1, alguma coisa dá 49.000. Agora que entra a jogada com as vírgulas. Pessoal, na multiplicação de números com vírgula, nós temos que contar quantas casas decimais, quantos números, né, existem após a vírgula em todos os números que nós estamos multiplicando. Então, por exemplo, no número 35,62, tem o número 6, que fica depois da vírgula, e tem o número 2, depois da vírgula. E no número 1,4, tem apenas o 4, que é após a vírgula. Então, se vocês somarem, nós temos 3 valores, certo? Nós temos 3 valores após a vírgula no total. Então, a nossa resposta, nós vamos ter que voltar 3 casas decimais, também da direita para a esquerda. Então, nós vamos colocar uma vírgula lá entre o 9 e o 8. Ou seja, a nossa resposta, gente, vai ser 49,868. Por quê? Porque são 3 casas após a vírgula, certo? Então, lembrando, na multiplicação de números com vírgula, nós temos que colocar a vírgula no final, referente à quantidade de casas que tem, somando todos os nossos valores que nós estamos multiplicando. Tá bom, gente? Fizemos, então, o primeiro exemplo. Vamos ver mais um? Vamos ver esse exemplo 2 aqui. Uma conta de dividir 15 dividido por 4. Será que dá uma resposta inteira essa conta?
Vamos olhar, vamos montar, colocar o 15, abrir as chaves e colocar o 4. Gente, temos que pensar agora, que número vezes 4 que vai dar 15? Quero que vocês pensem. 4 vezes 4 dá 16. Passou, né? Então, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, é o mais perto do 15 que nós temos, vai ser 3. Então, eu vou multiplicar 3 por 4, que vai dar 12. E agora a gente tem que fazer a subtração. Lembra? 15 menos 12, fecha 3. Gente, a conta de dividir, ela termina só quando o resto é 0. Ali o resto ficou 3. Então, a conta não acabou. O que nós temos que fazer? Temos que dividir o 3 pelo 4. Só que não dá para dividir 3 por 4, né? O que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar um 0 no lado do 3. Por que um 0? Porque 30 dá para dividir por 4. Só que não é tão simples assim. Coloca um 0 e agora continua a conta. Quando a gente coloca um 0 ali embaixo, pessoal, eu sou obrigado a acrescentar uma vírgula lá na minha resposta que eu estou criando, tá? Então, se eu coloquei um 0 ali, vai ter que vir uma vírgula ali para o número de cima, porque vai dar um número com vírgula realmente. Agora nós temos que pensar, que número vezes 4 que dê exatamente 30 ou que chega próximo do 30? 7 vezes 4, né, gente? 7 vezes 4 dá 28, 30 menos 28 fecha 2. Acabou a conta? Ainda não acabou a conta, por quê? Porque o resto tem que dar 0. Não deu o resto 0 ainda, gente. Qual que é o procedimento? Colocamos um 0 ali no lado para virar 20, porque 20 dá para dividir por 4. Quando a gente coloca um 0, eu falei que tem que ir uma vírgula, né? Só que como nós já colocamos uma vez uma vírgula, gente, nós não vamos ter uma outra vírgula. Não existe um número com duas vírgulas. É uma vírgula só. Então, agora, colocamos esse 0, não precisa fazer mais nada. É só continuar a conta novamente. Agora você tem que pensar. Que número vezes 4 que dá 20? É o 5, né? 5 vezes 4, fecha 20. 20 menos 20, resto 0. Agora sim terminamos a conta, pessoal. Então, 15 dividido por 4, temos 3,75. Tudo bom? Vamos para o próximo? Agora eu tenho um outro caso aqui, gente. Um número que não tem vírgula, dividido para um número que tem vírgula. 50 dividido por 2,5. Vamos montar a conta? Vamos fazer ela assim, ó. 50 dividido por 2,5. O que vai acontecer? Para fazer divisão de números com vírgulas, gente, tem que ter uma regrinha. Primeiro, os dois números precisam ter vírgula. Mas aí você deve se perguntar, professor, o 50 não tem vírgula, né? Mas então nós vamos fazer com que ele fique com uma vírgula. Só que a gente não pode alterar o valor dele. O que a gente vai colocar então? Nós vamos colocar uma vírgula. E que número que eu devo colocar depois da vírgula para que ele fique com uma casa, igual ao 5 lá, uma casa, mas que não altere a resposta? Que número que eu deveria colocar? Um 0, né? 50,0 é a mesma coisa que 50. Agora sim eu posso resolver essa conta, gente. 50,0 dividido por 2,5. Igualamos a quantidade de casas após a vírgula. Qual é a próxima etapa? Após ter igualado, gente, você pode resolver essa conta considerando ou imaginando, na verdade, que não existe vírgula. Simplesmente você pode fazer a conta 500 dividido por 25. Simplesmente assim, gente. 500 dividido por 25. Então, iguala as casas depois da vírgula com zeros e depois desconsidera a vírgula e considera a divisão. Olha só, a gente poderia pensar quantas vezes 25 que dá 500. É uma forma de se pensar, né? Tem uma outra maneira, gente. O 25, a gente pode pensar quantas vezes 25 que dá só 50. Esquece aquele outro zero lá primeiro. A gente sabe que 2 vezes 25 dá 50, né? E 50 menos 50, resto 0. A conta terminou? Não terminou. Eu falei que a divisão termina quando o resto é 0, né? Aqui o resto deu 0. Mas por que a conta não terminou, gente? Porque nós usamos só o 50 do 500. Tem aquele outro 0 lá no final. O que eu vou ter que fazer com aquele 0? Ele não foi usado antes, então eu vou ter que usar ele agora. Então eu vou descer o 0. Descemos o 0, gente. Quando nós descemos um 0 lá de cima e não dá para resolver a conta, o que a gente teria que fazer? Teria que colocar um 0 e uma vírgula, mas não vai mudar nada, né?
Então, o que nós temos que fazer para terminar a conta? Descemos o zero, não dá para dividir, não tem mais o que fazer, é só acrescentar também um zero ali no embaixo da nossa chave, gente. Então, a resposta é 20 vezes 25, que dava 500. E terminou a conta nesse caso. Simplesmente 20, ok, gente? Então, 50 dividido por 2,5, a resposta final é 20. Terminamos esta conta. Vamos para um outro exemplo ainda. Agora, dois números que têm vírgula. Eu quero dividir 6,45 pelo 2,5, tá bom? Então, como é que vai ficar? Vamos montar 6,45 dividido por 2,5. Lembra que eu falei para vocês que os dois números precisam ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula? Então, 6,45 tem duas casas. 2,5 tem uma casa só. Então, eu tenho que acrescentar uma casa no 2,5. Eu vou acrescentar zeros, certo? Então, na hora que eu for fazer a conta, vai ser simplesmente, eu posso agora desconsiderar as vírgulas. Então, vai ficar 645 dividido por 250. Gente, como é que eu vou fazer essa conta, então? 2 vezes 250, isso vai fechar em 500, certo? Vou subtrair 645 dividido por 500, nós vamos ter 145. Agora a gente tem que pensar. Dá para dividir, gente, 145 por 250? Não dá, né? Qual que é o procedimento a ser feito, então? Colocamos um zero. E quando colocamos um zero na primeira vez, agora vai dar para dividir, tem que acrescentar uma vírgula lá embaixo da chave. Ou seja, agora nós temos que parar para pensar. Que número vezes 250 chega próximo de 1450? Ou que dê exatamente 1450? Que número que vocês acham? A gente teria que ir chutando ali valores até chegar naquele valor mais próximo, gente. Nesse caso, eu tenho que 5 vezes 250, isso dá 1250. Agora a gente vai fazer a subtração novamente. 1450 dividido por 1250, fazendo essa subtração, nós vamos ter 200. Gente, dá para dividir... Opa, deixa eu só voltar aqui que eu acabei perdendo só um pouquinho aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. Opa. Deixa eu voltar aqui nas nossas contas. Perdão por eu ter feito o valor. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu me posicionar aqui. Nós estávamos lá fazendo aquela conta, né? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar. Então, gente, nós estávamos fazendo 6,45 por 2,5, né? Então, colocamos aqui. Certo, gente. Voltando aqui, nós tínhamos, então, nesse caso, né? Que número vezes 250 que dava 1450? Ou seja, 5 vezes 250 dava 1250. Subtraindo esses dois valores, nós vamos ter 200. Agora sim, gente. Então, 200 não dá para dividir por 250, certo? 200 não dá, então eu vou ter que colocar o zero aqui. 2.000 dividido por 250. Quantas vezes 250 que fecha em 2.000? Ou seja, 8 vezes 250, por que 8? 4 vezes 250 é 1.000, né? Então, 8 vezes 250 vai dar 2.000. Ou seja, 2.000 menos 2.000 vai fechar em 0. Fechou, gente? 2.000 menos 2.000, então nós temos ali 0. Ou seja, 6,45 dividido por 2,5, nós vamos ter como resposta 2,58. Terminamos esse quarto exemplo. Gente, então eu trouxe esses exemplos aqui, porque nesses casos são os que acontecem as pegadinhas, que são mais difíceis, que tem mais regrinhas a serem lembradas, tá? Então é bom vocês treinarem bastante, tentar fazer essas contas com outros números também, para ver se vocês também conseguem chegar nessas respostas. Lembrem-se que vocês podem testar essas respostas com a calculadora para ver se fechou certo ou não, né? Então vamos ver mais um exemplo final, então agora mais um problema final referente a essa nossa primeira aula, gente.
Então, olha só. Problema 8. Segundo dados de um relatório produzido pela Organização das Nações Unidas, 1,24 milhão de pessoas morreram em acidentes rodoviários em todo o mundo no ano de 2010. Outra forma de constar nesse relatório a quantidade de pessoas que morreram em acidentes rodoviários em todo o mundo no ano de 2010 é 1 milhão e 24 pessoas, 1 milhão e 24 mil pessoas, 1 milhão e 240 mil pessoas, 1 milhão e 240 milhões de pessoas. Qual que é dessas alternativas que representa 1,24 milhão? Gente, isso daqui é meio que uma pegadinha, tá? Porque muitas pessoas já vão marcar direto a letra A. 1,24 milhão significa 1 milhão e 24 pessoas. Mas não é bem isso. Por quê? Você tem que lembrar que 1,24 milhão, gente, nada mais é do que 1 milhão mais 0,24 milhão, certo? Então, 1,24 milhão é 1 milhão mais 0,24 milhão. Então, o que significa 0,24 milhão? É 0,24 vezes 1 milhão. É 0,24 de 1 milhão. Então, eu vou ter que pegar e fazer essa multiplicação. Nós acabamos de ver como é que faz esse tipo de conta, né? Então, quando nós fazemos 0,24 vezes 1 milhão, isso dá 240 mil. Então, olha só. 1,24 milhão representa 1 milhão e 240 mil pessoas. Então, nós teríamos como a alternativa correta, nesse caso, gente, a letra B, certo? 1 milhão e... desculpa, a letra B não. A letra C. 1 milhão e 240 mil pessoas. A letra C seria a resposta correta. Então, percebam que é meio que uma pegadinha. Então, tem que ficar de olho, tem que ter cuidado quando faz essas contas. Gente, nós vamos encerrando aqui a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Façam o quiz que vem agora na sequência. São questões que envolvem essas operações, essas contas que nós estamos fazendo aqui. Ficou com alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem ali embaixo para mim, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Nos vemos então nas próximas. Valeu, até mais!